Quem vai ser o seu mestre hoje? É uma grande pergunta. O Espírito Santo ou o escolasticismo teológico? São as duas dimensões que é apresentado em nossos dias. O Espírito Santo ou o escolasticismo teológico, formado por mestres, formado por homens, com diploma de homens, para servir, é lógico, a focos de interesse de homens. A quem vamos dar ouvido? Aos mestres, que às vezes são colocados na igreja, mestres formados por homens, diplomas dados por homens, ou o Espírito Santo. Então vem Espírito Santo e igrejismo. É o grande tema. O contexto global é a vontade de Deus. Nos últimos tempos eu porei meu espírito sobre toda a carne. Esse é o panorama de Deus para os nossos dias. Agora nós vamos dar ouvido a quem? Ao Espírito Santo, que Deus colocou para essa época, porque nós sabemos que estamos no tempo do fim. Ou vamos dar a nossa atenção, os nossos ouvidos ao igrejismo com seus mestres? Mestres fabricados no escolasticismo, nas universidades teológicas de homens, que recebem informações de homens, instruções de homens, e são produtos de objetivos de homens. É a nossa grande escolha. Pois vivemos num tempo empolgante, onde Deus tem uma intenção. E a intenção de Deus é generosa, é estender o seu Espírito sobre toda a carne. Isso Deus está dizendo, não há privilegiados. Toda a carne, isso vai englobar eu e você aí. Por isso que em Apocalipse cai, vós sois sacerdotes. Veja a posição alta que Deus nos coloca. Mas esse sistema não são colocados pelo escolasticismo teológico. Não são. Aí esconde-se uma ideologia. A ideologia do domínio. Eles são os mestres, eles são os educadores, eles dão a direção. Com isso eles se tornam os abençoadores. E nós, os abençoados. Eles são os abençoadores, os ungidos. Nós, aqueles que recebemos a unção deles. Eles são os agentes ativos. Nós, os agentes passivos. Essa é a fotografia do igrejismo, do denominacionalismo. Um atuando. E 3 mil, 10 mil, 20 mil recebendo, passivo. Isso é a fotografia do igrejismo. Agora nós temos a fotografia de Deus. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Ora, aí está falando de uma coisa maravilhosa. Deus atuando em cada um de nós. Nós exercendo um papel ativo dentro do plano de Deus, pois o próprio Deus estará comigo. Não sabeis que vós sois a morada do Espírito Santo? Olha aí, o Espírito Santo habita em vós, e o Espírito Santo tem ciúmes de vós. É que a Escritura diz. Deus nos eleva a um patamar muito elevado, moradas do Espírito Santo, moradas de Deus. Esta é a colocação, onde somos colocados nesse tempo do fim. E as Escrituras diz que a pessoa nova nascida, ela é maior
que João Batista, o maior dentre os profetas. Veja, um novo nascido, o menor dentre os novos nascidos, é maior do que o maior profeta do Velho Testamento. Por quê? Porque João não podia trazer para nós a vida eterna. João não podia dar para nós um novo espírito. Hoje, nós podemos passar para o outro o novo espírito, a nova criatura. Nós podemos ensinar a outra como receber a nova criatura, a como receber Deus dentro dele. Então podemos, em outras palavras, ser gestores de nova criatura neste mundo. Através do quê? Através do conhecimento. Conhecimento do quê? Da palavra de Deus. E Deus diz, meu povo perece por falta de conhecimento. É isso que Deus diz. Meu povo perece por falta de conhecimento. Mas Deus tem uma outra proposta para o tempo do fim. Ele diz que encherá a terra do seu conhecimento. Assim como o oceano está cheio de água. Gente, isso somente poderá ser feito através da intervenção divina. E essa intervenção divina vai se chamar Espírito Santo. E o Espírito Santo vai cumprir essa tarefa mediante o uso de cada um de nós. Por isso que ele há de ser derramado sobre toda a carne. E assim nós vamos cumprir a mensagem do Apocalipse 14, do anjo do Apocalipse 14. Aquele que leva o Evangelho eterno a todas as nações, tribos e línguas. E quando isso for feito, virá o juízo, virá o fim. Então, com quem vamos ficar? É o nosso grande posicionamento. Nós temos que criar essa visão hoje, com o Espírito Santo, o mestre por excelência. Se você tem o Espírito Santo como seu mestre, que guia você a toda a verdade, qual a necessidade que você vai ter de outro mestre? Por isso que a Escritura diz que um não mais ensinará o outro. Por quê? Porque agora carregamos dentro de nós o Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Não precisam mais de mestres, de doutores, de escolasticismo teológico, enchendo a nossa cabeça com as suas teorias, justificando as suas teorias com passagens bíblicas, criando desta forma denominacionalismo e igrejismo. Agora somos dirigidos por quem? Pelo Espírito Santo. Jesus disse, ele há tomado o que é meu e vai dar para vocês. Então nós temos que consultar as Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas têm que estar diante dos nossos olhos. Para Josué foi dito, medita nesta lei de dia e de noite para que os teus caminhos prosperem. Olha o tema da prosperidade aqui. Tanta gente é contra a prosperidade. Oh, meu Deus, que pena. Não conseguiram ver a Deus como Pai. Nunca viram o Pai Nosso. No Pai Nosso, Jesus foi a demonstração de Deus como Pai. É porque eles não são novas criaturas. Não se tornaram filhos de Deus, não viram a visão de filho de Deus. E se não têm a visão de filho, como é que eles terão a visão do Pai? Se eles tivessem a visão do Pai, e se eles partissem deles, e olhassem para o seu coração, e olhassem para os seus filhos, e olhassem para as necessidades de seus filhos, para os pedidos de seus filhos, eles veriam o retrato. Eu quero dar tudo que meu filho pede, que meu filho necessita, que meu filho precisa. Eu quero que meus filhos prosperem. Eu quero ver meus filhos alegres e felizes, fortes e vigorosos. Será que Deus não quer ver isso com seus filhos também? Será que Deus não quer ver a prosperidade dos seus filhos? A sua bênção sobre ele? E que o mundo veja que eles estão sendo abençoados por Deus?
Vamos acordar. Vamos tirar o igrejismo da nossa mente. Vamos tirar as teorias teológicas desses doutores criados nas forjas dos escolasticismos pastorais. Vamos deixar-nos dirigir pela vontade de Deus. Mas qual é a vontade de Deus? No fim do tempo derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Isso quer dizer sobre mim, sobre você. Você não vai precisar mais de mestre. Se você tem o Espírito Santo como seu mestre, o seu guia, o seu paracleto, por que você vai necessitar de escolasticismo teológico, de homens elaborados por escolas teológicas, escolas humanas, dirigidos por propostas humanas? Se você pode ter a proposta do Espírito Santo, a voz do Espírito Santo dentro de você. E como é que você vai ter a voz do Espírito Santo? Em momentos de comunhão. Comunhão com o quê? Comunhão com o Pai, com o Filho, que você vai fazer através da palavra. Essa é a verdadeira comunhão. Não é a comunhão social, da reunião com um monte de irmãos. E beijinho para cá, beijinho para lá, como é que você vai, como é que você passou, ai bem, ótimo, tal, vamos hoje fazer uma reunião social. O cristão tem uma outra história. E a história do cristão é comunhão com o Pai, com o Filho, com a palavra, revelada, sempre revelada pelo Espírito Santo Mestre. Então qual é a comunhão que ele vai ter? O que é que o Espírito Santo vai revelar? A vontade de Deus. Sempre ele terá a palavra de Deus. E a comunhão vai ser, irmão, que revelação você teve hoje? Ah, eu tive essa revelação de Deus. Oh, que maravilha, glória a Deus. Oh, e você? Eu tive essa revelação de Deus. Oh, que maravilha, graças a Deus. E assim nós vamos crescer em sabedoria. E a terra se encherá da palavra de Deus. Essa é a verdadeira comunhão dos crentes. Comunhão de ensinamento da palavra de Deus, dada pelo Espírito Santo a nosso espírito, a nossos corações. Essa é a verdadeira comunhão. E assim nós cresceremos. Aí veremos a constatação. Realmente o Espírito Santo foi derramado sobre toda a terra. Olha como todo mundo está falando sabedoria de Deus. Todo mundo está refletindo a vontade de Deus. Que palavra maravilhosa ouvir daquele irmão. Olha daquele outro. Eu estou crescendo. E assim nós cresceremos em graça e em sabedoria. Essa é a verdadeira comunhão. Comunhão com irmãos. E vamos ser um agradecido ao outro. Um vai amar o outro. Um não vai ter inveja do outro, porque todos estão fazendo a oferta de Abel, fazendo a vontade de Deus e não a vontade do homem, que é a vontade de Caim. Agora nós temos que nos situar. Vamos ficar com o Espírito Santo como nosso mestre? Ou vamos arrumar como nossos mestres, doutores em escolasticismos teológicos? Qual é a nossa posição? Obedecer a Deus ou aos homens? A quem você vai obedecer? Pedro disse ao sacerdote, ao sumo sacerdote, importa obedecer a Deus? Importa obedecer a Deus e não aos homens? Aqueles sacerdotes, aqueles sumos sacerdotes, deram uma declaração para Pedro: não fale mais o nome de Jesus, vocês estão proibidos. Era um homem forjado no escolasticismo da época, com sua teologia, mas Pedro já estava sendo dirigido pelo Espírito Santo. Qual vai ser a sua posição? Ter o Espírito Santo como seu mestre? Ou ter os escolásticos teológicos como seu mestre? Voz de Deus ou voz de homem? Qual delas você vai ouvir? Eu te aconselho, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. E quem é a igreja? Você. Você é o templo de Deus. Você não sabe que o Espírito Santo habita em você?
Ouça o que ele fala para você. É uma boa nova, né? Espírito Santo ou escolasticismo igrejeiro? Qual vai ser o seu mestre?